cada um cabe a alegria e a tristeza que vier. Boa noite, meu povo! Muito boa noite, boa noite, boa noite. Pepe Amado, Jackson, Paula, Flávio, Arthur, Tom, Ciane Soares, Raquel, Cunha, Alex, Arthur, Naná, Amauri, Ruth, boa noite, meus amores. Boa noite, minha sogrite amada, que estava aqui há pouco na minha casa. Meus amores, como vocês estão? Vocês estão aí com chazinho? Onde vocês estão? Tá frio? Esse povo do sul aí, eu nem quero nem saber desse frio do sul, mas tô aqui com um chazinho bem maravilhoso para variar, assim, um pouquinho de erva cidreira de novo. Que a pessoa gosta de uma erva cidreira, entendeu? E é isso, meus amores. Eu escolhi essa música, ela me bateu hoje, que eu falei assim, cara, tem muito a ver com o que a gente vai conversar hoje, né? E sempre a música, ela traz muito essa questão de devia, eu devia, eu devia, eu devia, eu devia. Peraí, deixa eu ver que tô fazendo polenta. Frio no Rio Grande com capim-limão. Isso aí, Ruth. Santana do Livramento com 12 graus. Nossa, Arthur, olha, um beijo no coração, mas nem me viu. Eu sei que eu acho que eu tenho algum delay aí dos meus comentários, quando eu leio pra vocês, mas dá tudo certo. Então, como eu ia dizendo, né, essa música traz muito assim, eu devia ter feito aquilo, eu devia ter feito isso, eu devia e a vida tá passando, e eu continuo reclamando, e eu não faço nada, e eu continuo aqui no devia, né? Quem nunca, gente? Alguém aí? Né? Eu acho que essa música talvez poderia ser assim, ó. Eu tô aqui porque eu fiz isso, eu errei naquilo, eu corrigi nisso, eu fiz, ação. Né? Porque o que eu trouxe hoje, gente, sobre autorresponsabilidade. Quero saber de vocês aí, quando vocês escutam assim essa palavra, coloquem aqui pra gente conversar. O que bate pra vocês quando vocês escutam assim autorresponsabilidade? O que vem assim? Lembrando, gente, que não existe certo e errado, né? Que cada um tem uma percepção das coisas, mas eu quero saber de vocês. O que bate aí quando você escuta assim autorresponsabilidade? O que essa palavra traz pra você? O que essa palavra ou te angustia ou te traz alegria? O que é que essa palavra traz para vocês? Deixa eu ver. Colheita. Boa, Ruth. Colheita, né? Quem cuida do seu jardim é você. Quem planta é você. E se você planta tomate, você não vai colher chuchu, né? Colheita. Tem muito a ver com colheita também. Que mais, gente? Cheguem, vamos conversando, porque, olha, gostaria que esse Instagram desse uma pausa de tempo, assim, sabe? Chamar vocês todos pra cá pra gente, assim, ó, vamos conversar pessoalmente aqui, porque é uma coisa muito profunda, né? Eu digo pra vocês que eu tô trazendo muitos temas, assim, que tá muito latente na minha vida, né? Então, é um bate-papo mesmo pra gente compartilhar visões, compartilhar o que é que bate para cada um, né? Então, se eu vou falar assim por autorresponsabilidade, ela está muito associada a quê? A nossa capacidade de sermos responsáveis por tudo, exatamente tudo que acontece na nossa vida. Seja positivo, negativo, seja uma influência direta ou indireta, sim, nós somos 100% responsáveis pelo que acontece, pela vida que a gente tem. Né, por tudo, por um sentimento, por uma doença. Ai, Jaque, mas você tá falando que eu também sou responsável pela minha doença? Sim, amor. Sim, eu costumo dizer o seguinte, né? Nós somos uma máquina. Pense o corpo humano como uma máquina mesmo, perfeita. O que me diferencia de vocês? Sendo que eu tenho um cérebro, eu tenho um coração, eu tenho membros, eu tenho
Nós somos iguais, então. E por que nós não pensamos iguais? Por que a gente, sendo que nós somos a máquina, o mesmo molde de uma máquina? Que é? Ou seja, nós somos únicos enquanto seres emocionais. Porque é muito bom, né? Tem muita gente que fala assim, não, Jaque, mas eu sou 100% racional. Ah, é, amor? Vem cá, você tem um cérebro aí? Tem um coração que bate? Então deixa eu te contar uma coisa, você não é tão racional assim como você pensa, não. Sabe por quê? Porque senão seria muito tranquilo a gente ter a vida que a gente quer. Porque se eu sei que açúcar faz mal, eu não comeria açúcar. E eu sei racionalmente que faz mal, mas eu como. Eu sei que tomar refrigerante é ruim, eu sei que fumar é ruim, mas eu fumo. Não, eu tô fazendo uma dieta, não, eu preciso agora emagrecer porque eu tô acima do meu peso. Você racionalmente, você sabe o que você tem que fazer, o que é bom ou ruim pra você. E por que você não faz? Por que aquela dieta passa um dia, no outro dia você está comendo alguma coisa? Cadê a emoção? Gente, eu costumo dizer que nós somos seres 100% emocionais. Sim, nós temos um cérebro que ele é dividido. Tem um hemisfério que a gente chama de racional e emocional. Sim, mas o que rege a nossa diferença? O que diferencia eu do meu esposo, Ciane, sendo que nós somos uma máquina perfeita? Nossas crenças. E o que eu digo de crença aqui, gente, não é crença religiosa. Crença religiosa é outra coisa. Crença são programas cerebrais. E como que a gente tem essas crenças? Elas são o quê? Elas estão ligadas, elas existem de acordo com as nossas experiências vividas. Então vamos lá, vamos começar lá da infância, né? Uma criança nasce, aí, sei lá, a criança tá feliz, de repente ela tá com um copo assim de um suco, e o pai que tá estressado, que é uma criança que recebeu as crenças dele, né? Tem um programa dele diferente, tá ali sentado e o filho chega e sem querer derruba o suco no computador do pai. E o pai vai lá, pega esse filho, ó, dá-lhe couro. Alguém passou por isso aqui? Só para saber assim. E aí, naquele exato momento, daquela experiência, daquela criança, acontece o quê? Acontece uma emoção. Aquela criança, ela não entende, mas ao mesmo tempo acontece um registro. E aí nesse registro tem que ter uma emoção, e além de ter uma emoção que gerou naquela situação toda, tem o mais importante, ao meu ver hoje, nesse assunto que a gente está trazendo. Traz um significado. Como assim, Jaque? Para a criança, ela não fez por mal. Ela aconteceu. E aí o que acontece? Quando ela vê o pai dela batendo nela, quando ela vê o pai dela xingando, esbravejando tudo aquilo, tal, não sei o quê, a criança que não tem um cognitivo, que não está entendendo o que está acontecendo, ela só vê assim e fala assim, meu Deus, o que eu fiz de errado? O que o meu herói, aquela imagem que é tudo pra mim, tá me batendo, tá me espancando, tá me machucando? E aí, o que é o significado daquela emoção triste, que eu tô chorando, eu tô sofrendo, estão batendo em mim? Logo, quem tá batendo em mim? A minha referência. E aí, sabe o que acontece? Essa criança, ela registra um significado. Eu sou uma merda. Sou uma merda. Poxa, se meu pai tá batendo em mim, se minha mãe fez isso comigo, eu sou uma merda, eu não valho nada, eu sou... Nossa, eu não presto. E aí? E isso fica um registro na nossa mente. E aí essa criança, acontece o quê? A criança vai crescendo. Ou seja, tem aquele programa ali no computador, né? Aquele significado. Nossa, eu não presto porque meu pai fez aquilo, não. Aí a criança cresce. Quando a criança cresce e vira um adulto, aí ela tá lá no trabalho, aí vem um chefe, ou alguém do trabalho dela, ou um amigo chega na sua casa e fala um bando de merda pra você, e você fica puto.
Fala assim, quem que é esse ser humano? O que você está falando da minha vida? O que você sabe? Olha a sua vida aí, vai cuidar da sua vida. O que você está falando de mim? Essa pessoa, esse ser externo que chegou e falou tudo isso pra mim, na verdade, fez com que eu atingisse e ligasse um programa meu de quê? Que eu tenho que me proteger, que as pessoas que me criticam, que as pessoas que fazem isso comigo querem meu mal, porque eu não valho nada, porque o meu pai me bateu. Você entende que a nossa programação mental faz com que hoje a gente aceite ou não o que chega para nós. E aí eu digo, não é culpa de ninguém. Não é culpa desse pai porque ele fez o melhor que ele pôde. Não é culpa do meu esposo, não é culpa da minha mãe, não é culpa do, sei lá, da tempestade, da chuva. É culpa de quem, então, se minha vida tá desse jeito? Se eu me sinto assim, o cocô do cavalo do bandido, nesse momento. Tem uma coisa que esses dias eu estava vendo, muitos de vocês devem conhecer o Paulo Vieira, e hoje mesmo eu tava revendo umas coisas dele assim, e ele diz o seguinte, né? Quem de nós, quando perde um jogo, seja o jogo qual for da vida, seja perder um relacionamento, perder um trabalho, perdeu alguma coisa, não saiu da maneira que você gostaria que saísse. Quando a gente perde uma coisa e você fala assim, não, a culpa a minha, a culpa é minha, ou você, na hora daquele impulso, você fala assim, filha da mãe, viu o que aquele fulano falou pra mim? Você nem sabe já que aquele cara chegou pra mim e falou aquilo comigo. Ou você aponta o outro como o culpado daquilo que você tá sentindo. Né? É aquele jogo que você perdeu o jogo, tá culpando o juiz, o governo, o tempo, a atmosfera. Não tô no... Ou quando você vai bater assim, falar assim, cara, a culpa é minha, eu não estava preparada, eu vacilei, eu estava irritada, eu estava nervosa. Me contem aqui o que vocês acham, qual é a dificuldade de um ser humano de às vezes tomar a rédea do seu barco, ter a responsabilidade da sua vida, de tudo o que te acontece e bater no peito e falar assim, cara, a culpa é minha. Ou então dizer assim, cara, o que eu tenho que aprender com isso? Aonde está essa dificuldade? O que vocês acham? Aonde está esse ponto? Do que a gente fica apontando para o outro e esquece que tem 3 virado para nós. O que faz eu não tomar a autorresponsabilidade de tudo o que acontece na minha vida? Digam aí para mim, o que vocês pensam? É o quê? Uma coisa doída, né? Gente, eu falo pra vocês assim que, ô, palavrinha doída. Doída. Sabe o que acontece, gente? O ser humano, ele quer ser aceito. Ele quer ser amado. Ele quer ser admirado, ele quer ser reconhecido. A criança, ela quer ser amada pelos pais. Ela quer ser valorizada, ela quer ser aceita. O adulto, a mesma coisa. E aí, o que acontece? Quando eu não tomo a autorresponsabilidade de tudo que acontece na minha vida pra mim, eu tenho, no fundo, eu tenho medo. Eu tenho medo de ser rejeitada, eu tenho medo de não ser aceita, eu tenho medo da que a pessoa vai falar de mim, eu tenho medo de ficar sozinho. E aí sabe o que acontece? Eu crio uma casca onde eu fico vivendo daquilo ali. Sabe que existe um grupo, olha que legal isso. Eu estava falando há pouco com o Ciane isso. Existe um grupo de cientistas que fizeram que eles colocam uma metáfora para representar o ser humano. Eles dizem que o ser humano é um ovo dourado. Um ovo, assim, brilhante, lindo, sabe? Aquele dourado reluzente mesmo. Maravilhoso. E ele passa uma vida polindo aquela casca ali.
Aí a casca quebra um pouquinho, eu vou ali conserto, mas eu continuo pulindo. Mas ai de quem tocar na minha casca. Sabe por quê? Porque a casca é tão frágil, é tão fininha, que se trincar aquela casca, você vai ver o que é lá dentro. Caca, né? Vamos falar um português assim bem claro, né? A gente tá num café entre amigos, então, por favor, é muita merda. E quem não as tem? E aí, sabe o que acontece? O que tá ali dentro é tanta sujeira, tanta sujeira, que eu prefiro corrigir ali, tampar aquilo e começar a polir. Pra quê? Pra eu mostrar que, tá tudo ótimo. Sou ótima, sou essa pessoa perfeita. Sorrio assim, ó, todo momento do dia. E aí a minha vida tá uma merda, eu tô mal no relacionamento, eu tô mal com a minha saúde, eu tô mal financeiramente, eu tô mal em tudo. E aí eu vou culpar quem? Porque sempre vai ter um culpado. E aí cadê eu nessa história? Só que dentro de toda essa toda essa merda que tá dentro desse ovo, a gente esquece que ali dentro tem um cristal, sei lá, um cristal de 10 quilates, sei lá, tão precioso e tão único, que é a sua essência, que é a minha essência. E isso é muito precioso. E quando eu estava conversando com o Ciane agora, eu dei um exemplo para ele, para exemplificar isso. Que, por exemplo, a criança, quando ela nasce, ela é essência, né? Ela é pura. E aí o que acontece? Nós, pais, a gente busca fazer o nosso melhor, mas dentro de acordo com o que eu recebi, dentro do meu programa, das minhas crenças, do que eu acho que eu sou, do que eu acho que é errado, certo, da minha dualidade. E vou passar para minha filha o melhor que eu posso, não é? E aí vamos imaginar que tudo que eu estou passando para ela é como se fossem tintas. Ela é um cristal. E eu vou tingindo ela. O Ciane vem tingir ela com as cores deles, que são totalmente distintas da minha. E aí vai enchendo aquele cristal, E aí o que acontece? Chega um momento dessa criança que ela vai para a vida adulta, e aí ela começa a ter as experiências dela. Então, assim, é um amiguinho que fala alguma coisa, ela não gostou, e aí vai criando mais crenças, que aí é essa sujeira toda dentro desse ovo, né? Lotada de sujeira. E aí o que acontece? Chega um momento na fase adulta que ela aprendeu que para ela conseguir um emprego, para ela fazer qualquer coisa, ela tem que ser uma coisa que ela não é, e ela começa a viver dessa casca que ela não sabe quem é ela de verdade. Ela nem se conhece mais enquanto essência. E aí, eu digo assim, né? Tem uma professora minha, da minha irmã, Alessandra Tavares, que fala assim: tá na merda, mas tá quentinho, né? Quando eu ouvi isso pela primeira vez, eu falei assim: ai, é verdade. Por quê? Se você quer uma vida nova, se você quer buscar coisas novas, se você deseja alcançar coisas novas, o que você está fazendo de diferente? Se eu continuo aqui, tá quentinho, mas eu tô aqui na M, é uma escolha, você vai pagar um preço por isso. Agora, se você escolhe quebrar essa casca e, cara, na boa, pegar uma vassoura, água sanitária, eu ia falar que boa é no Goiás, né? Água sanitária, ir lá, ó, limpar toda essa M, tirar toda essa programação sua para dar espaço, você também vai pagar um preço por isso. Só que aí você, a partir do momento que você começa a limpar e que você começa a ver alguma luz, um pouco desse cristal, um pouco dessa sua essência, você começa a viver a sua maneira. O que toca você, o que move você. Você começa a ter repertório do que realmente você gosta ou que não gosta. O que você bloqueia do outro ou o que você não bloqueia do outro. E aí, eu digo que essa limpeza, gente, pra mim ela é eterna. Porque a partir do momento que você limpou tudo, você tá muito perfeito, a essência, tchau, querido. Foi.
Então eu digo assim, é trabalhoso? É muito trabalhoso. A gente pegar, como eu coloquei, né, no flyer hoje da live, você ter uma música e coreografar ela da sua maneira. Porque a partir do momento que você fala assim, não, fulano disse que isso aqui é melhor, coloca esse passo que fica melhor. Mas quem diz que é melhor pra mim é coreografia. É eu ser casada com uma pessoa, gente, que eu a amo, tá ali há muito tempo com ela e entender que ela tem a visão dela. E que muitas das vezes quando ele fala alguma coisa pra mim, não é o que eu desejo. E tudo bem. Sabe por quê? Porque eu sei o que eu quero. Agora, se ele diz alguma coisa pra mim que me incomoda, que me causa alguma emoção forte, que não seja alegria, ou seja, se me irrita, se me deixa pé da vida, se me causa raiva, se me causa qualquer outro tipo de sentimento e emoção, na boa, tem aquela coisa que fala assim, a carapuça serve, né? Mas eu digo o seguinte, a verdade, ela dói. E quando a gente não bate no peito e fala assim, cara, você tá certo, o erro é meu e eu vou ali corrigir, eu vou buscar aprender, aí eu deixo que o orgulho reja a minha vida. O orgulho direcione o meu barco, a minha coreografia. Sabe por quê? Porque tudo que dói, gente, dentro da gente, é porque toca na nossa essência, na nossa verdade. E aí o outro, esse que a gente acha que nos feriu, que nos trouxe alguma coisa, que falou alguma coisa que nos tocou, que nos machucou, ele foi um instrumento. Mas você tem muitas pessoas que ainda, e a gente sabe disso, quantas vezes que tá ali, ó, pulindo, eu prefiro polir o meu ovo e mostrar assim, nada a ver. Você disse uma coisa que não tem nada a ver comigo. E aí o que acontece? O orgulho faz com que eu atinja e coloque mais sujeira dentro de mim. E eu distancie da minha verdade. E aí, sabe o que quer dizer isso, gente? É como se um barco que tá ali em pleno alto mar, o leme dele tá sendo direcionado pelas águas. Vem a correnteza, vem para cá. Vem o João, você vira para lá. Vem para cá, você vira para ali. O Francisco fala para você fazer isso. Ou seja, todos estão guiando o teu barco, menos você, que é o líder, que é o capitão do teu barco. O leme não está nas suas mãos. E aí, como que está a sua vida? É como você pegasse a rédea da sua vida e colocasse na mão de cada uma dessas pessoas. E aí, meu amor, a partir do momento que você coloca isso na mão de cada um, não adianta você reclamar do seu marido, não adianta você reclamar da falta de dinheiro, não adianta você reclamar do chefe, não adianta você reclamar do seu amigo, não adianta você reclamar, porque cada vez que você reclamar, você vai estar clamando por aquilo que você não quer. E o que é a autorresponsabilidade? É você pegar o que essa pessoa está fazendo com você e entender o que é que me incomoda, qual que é o significado que eu estou dando para isso. Né? Quantas vezes, eu vou dar um exemplo meu, assim, quantas vezes algumas pessoas assim já me disseram alguma coisa, sei lá, nossa, Jaque, isso aqui é tão feio, ó, corrige isso aqui, você fez esse negócio errado aqui, você escreveu uns troços errados, não sei o quê, e eu não tô nem aí. E por que algumas pessoas podem dizer a mesma coisa e às vezes eu falo assim, ai que merda, o que é que ele tá querendo mostrar? O que é? Nananana. Aí vem aquele pensamento na mente, né? E por que eu não escuto? Por causa do orgulho, gente. Porque tem algum significado dentro da minha programação, dentro do meu computador, e somente do meu computador, que essa pessoa que está falando isso, eu estou conseguindo acessar aquele significado de crenças do que eu já passei. Então, assim, eu lembrei, você me falou uma coisa que eu lembrei mesmo. Eu tive um diretor de teatro, quando eu cheguei no Rio,
que eu não vou falar o nome da pessoa, que seja feliz, longe de mim. Mas eu lembro quando eu cheguei, eu fazia um curso dele e ele acabava, sei lá, ele ia para uma grosseria, ele ia para um lugar surreal e ele acabava comigo. Ele usava de violência, ele usava de tudo, de tudo. E eu ficava assim, gente, eu queria matar aquele cara. Na real, o meu sentimento era esse. E aí, eu lembro que eu chegava em casa, chorava e falava assim, cara, eu não vou voltar para esse curso. Não vou voltar. E eu lembro da minha mãe na época falando assim, você vai continuar nesse curso. Você vai continuar. Eu falei, mas pra que eu tenho que continuar nisso? Eu continuei. Só que aí, o que acontece? Toda vez que ele me dizia alguma coisa, eu comecei a expressar o que me incomodava. Entendam? Vê se vocês conseguem me acompanhar. Tudo que ele me falava eu retrucava. Por quê? Porque uma das minhas programações no meu computador, na minha crença, na minha experiência de vida, eu não podia falar nada. Eu tinha que aceitar tudo de boca calada. Não importava o que eu achava. E aí o que acontece? Veio aquele cara e começou a tirar um bando de merda que estava dentro de mim, a qual eu não podia me expressar na minha infância, com os meus pais, na minha escola, porque era feio, porque não sei o quê. Olha o tanto de crença. Porque era. E aquilo ali foi me dando uma ira tão grande de tudo que ele falava pra mim, que eu comecei a quebrar tudo que diziam pra mim que era correto e fui pra cima dele, colocando pra mim a minha verdade, a minha maneira. Aí você fala assim, nossa, Jaque, mas aí você usou de agressividade. Num momento, na minha falta de maturidade e inteligência emocional, sim. Mas hoje eu digo pra vocês, ele foi o meu primeiro trampolim. Porque graças a ele, hoje, até hoje, eu trabalho com a arte, eu estou no Rio de Janeiro, eu vivo da minha arte. Por quê? Porque ele me incentivou a buscar dentro de mim a minha verdade. Ele foi quebrando todo aquele polimento de menina recatada, fofinha, bonitinha, que tinha que ser educada. E eu tava morrendo por dentro. E nessa época, eu sofria de tanta coisa, de físico, de gastrite, chorava e não sei o que, tanta coisa. Por quê? Porque eu não conseguia digerir nada do que estava me acontecendo. Então, o que acontece? Ele me auxiliou a quebrar isso. Então, tudo que acontece na nossa vida depende da maneira que você dá o significado. Então, vamos voltar nesse exemplo que eu dei da criança lá, que derrubou o suco lá no computador do pai. Se uma criança tivesse discernimento de mudar o significado de alguma coisa, talvez ela chegaria hoje, o pai falar assim, pai, tudo bem, eu sei que você está nervoso no seu trabalho, eu sei que você foi demitido, então eu vou mudar dentro de mim o significado de que o porquê que você me bateu, porque eu entendo que não foi comigo, entendeu? Foi você tá puto com você mesmo. Seria lindo. Bingo! Menos uma sujeira e ela vai crescer linda, maravilhosa. E o que a gente faz hoje com tudo que a gente não gosta? Com todas as pessoas que a gente não gosta? Qual que é a autorresponsabilidade que você tem no seu sentir? Qual que é? Você só vai ficar sentado na cadeira quantas vezes, né? Sentado na cadeira só culpando, julgando, porque minha mãe era isso, meu pai era aquilo, fulano de tal é aquilo, tudo é aquilo. E a minha vida não muda em nada. Entende? Nada, só reclamo. O que eu tô fazendo de diferente? Não, mas meu pai, minha mãe era assim comigo. Minha mãe não tem jeito, não. Minha mãe, eu vou te falar uma coisa. Oh, meu Deus, minha mãe, eu vou te falar. Entenda que quanto mais, e isso é uma coisa da neurociência, quanto mais eu venero algo, mais eu sou esse algo. Então, quanto mais você critica, julga alguém, principalmente se esse alguém tem a ver com a sua programação neurológica, desde a sua infância. No caso, papai e mamãe, irmãos, o seu primeiro núcleo familiar.
você critica aquilo que está dentro de você. Porque aquilo dói dentro de você. Por isso que é melhor eu julgar e criticar o outro do que buscar isso dentro de mim, porque isso dói. E sabe por que que isso... E por que que eu penso assim, né? Por que as pessoas têm dificuldade de falar assim, ó, na boa, eu errei, eu fiz isso. O que que faz? Que orgulho é esse? Que faz com que eu não expresse a minha verdade. Que eu não dou o braço a torcer. Medo, gente. Medo. Puro medo. Medo de ser rejeitado, medo de ser aprovado. Mas deixa eu te contar uma coisa. Você já foi aprovado pelo seu Criador, criatura. Quem te criou já deu toda a aprovação, ó. Ponto. Tá aprovado, pode ir. E a gente tá em busca de ser aprovado pra quê? Pra quem? E eu vou deixando o meu barco, eu vou deixando a minha música tocar e não vou fazendo nada, nada vai mudando. E aí eu vou reclamando. Ah, porque tá ruim assim, ó. Nossa senhora, cara, tá ruim. Tá ruim isso, tá ruim aquilo, tá ruim aquilo. Esses dias mesmo eu lembrei de uma coisa que eu tava numa roda assim e eu escutava alguém falar assim, não, porque assim, ó, nossa, meu marido tá difícil, aconteceu isso, isso, isso. Aí a outra falava assim, ah, não, mas deixa eu te contar, o meu tá pior. Meu tá pior, tá isso, aquilo e outro. Aí a outra falando assim, não, gente, vocês não sabem de nada. Eu separei. Aí, te juro, eu olhei aquilo e falei assim, que é isso? Que tanto de orgulho é esse ferido e assim, felizes, tá? Pra tipo assim, cara, tô na merda, cara. Eu falei assim, gente, que é isso? Ah, Jaque, mas o que você acha do seu relacionamento? Eu falei assim, cara, na boa, assim, eu entendo, porque eu respeito a opinião de vocês, o ponto de vista de vocês. Mas isso pra mim não faz o menor sentido. E aí eu penso, né, o que eu tava fazendo lá? Porque se a autorresponsabilidade é minha, de tudo que acontece na minha vida, o que aquilo ali quer dizer pra mim? O quanto eu tava cuidando do meu auto-amor. Porque se eu não cuido do meu auto-amor, como que eu vou amar e respeitar o meu esposo? Cri. Isso é doído, né, gente? A questão da autorresponsabilidade faz com que a gente cresça. E crescer dói. Só que a gente tem que entender o seguinte. Uma criança... Meu chazinho maravilhoso. Uma criança, quando ela nasce, ela não nasce já andando. Ela erra. Ela erra. E por que a gente tem medo de bater no peito e dizer que a gente errou? Falta de humildade. Eu digo o seguinte, a verdade dói. Dói. Sabe por que a verdade dói? Porque a verdade humilha. Às vezes, quem aponta o dedo pra você quando você não gosta, que você se sente humilhado, é porque esse alguém tá tocando na sua verdade. Só que a partir do momento, é na humilhação que você se torna humilde. E é através da humildade que você vai aprender com aquilo. Ou seja, é através da humildade que vai te trazer sabedoria. Ou seja, é através do erro. Gente, todo mundo erra. Ninguém é perfeito, ninguém... Sabe? Eu digo o seguinte, se você coloca alguém num pedestal que eu tenho que ser... Cara, cai daí. Você é mais do que aquilo e mais ainda. É só você acessar a sua verdade. Não acreditar no que os outros acham de você ou falam de você. É ter autorresponsabilidade em cima do que você sente e do que você é. Vou compartilhar uma coisa com vocês aqui. Eu sei que ela tá aqui, mas ela vai entender que é por amor que eu falei isso pra ela hoje. Eu achei uma das coisas mais lindas. E quando eu tava trocando de roupa ali, eu cheguei a me emocionar. A minha querida amada sogra estava aqui e a gente conversando sobre autorresponsabilidade. Aqui na mesa, agora de tarde.
E a gente falando o que é autorresponsabilidade, nananã, como a gente acessar, como a gente se blindar, né? Como a gente tomar o leme do nosso barco e tipo assim, cara, aqui é meu, aqui sou eu e ponto final. É a minha maneira, não. A gente tava conversando sobre isso. E ela virou pra mim e falou assim, então já que em cima disso que você tá falando, eu quero fazer uma pergunta pra você. Eu falei, você faz. Eu quero entender por que em tal época, naquele momento assim, você colocou o dedo em mim e falou um bando de coisa pra mim e foi sem educação comigo, nananana. Na hora que ela me falou isso, a minha cabeça fez assim, putz, eu não me lembro. E aí deixei ela falar. No que ela expressou a verdade dela, como eu nunca vi e achei a coisa mais linda do mundo, ela expressar a verdade dela. Ela quebrou a casca dela e falou assim, deixa eu tirar isso aqui que tá me incomodando, porque esse lixo aqui não é meu, Jaqueline, é seu, toma ele. E quando ela falou aquilo, eu achei tão bonito e falei assim, nossa, primeiro obrigada pela senhora falar isso. Agradeça a você por estar tirando esse lixo de dentro de você que não é seu. Eu não me lembro. Porque é aquilo, né? Tem aquele ditado que diz, quem bate esquece, quem apanha nunca esquece. Pode até ser. Quem apanha nunca esquece, mas aí você pode simplesmente modificar aquele significado, você adulto, e largar aquilo de mão e devolver, né, aquele lixo que não é mais para você, que está empacando a sua vida. E eu falei para ela e disse assim, que bonito a senhora me falar isso. Que bonito porque eu sou humana. Eu tenho luz e sombra. Eu não me lembro o que eu fiz. Com certeza eu tive algum motivo para agir assim. E tenha certeza que esse motivo não tem nada a ver com a senhora especificamente. A minha mente na hora usou você para jogar o lixo em você para quê? Para culpar a senhora e abrir mão da minha autorresponsabilidade do que eu estava sentindo. E eu achei tão gigantesco, primeiro, essa minha percepção e ela limpar esse lixo. Porque isso tem anos. Sei lá, 2, 3 anos, nem me lembro. Eu acho que, se não me engano, são 2 anos. Não sei. E ela vem carregando aquilo. E ela falou assim, é porque eu não tive oportunidade de te falar. E eu pego esse exemplo, gente, que é um exemplo de vida, um exemplo para mim, um exemplo para todos nós. Não espere uma oportunidade para você devolver um lixo de alguém. Não espere. A vida passa assim. Cadê a sua autorresponsabilidade? Até quando você vai deixar aquele lixo emperrar teu barco? Até quando você vai deixar aquela pessoa que fez aquele 1800 bolinha e que está gerando um câncer dentro de você, está te dando doenças físicas, emocionais, está travando você, está te dando uma depressão, está te dando ansiedade, você não está vivendo, você está desistindo da coisa mais preciosa da sua vida? Você vai deixar que isso te mova. Não espere oportunidade. E caso você tenha oportunidade como ela teve, se alguém não aceitar aquilo de bom grado, o problema é desse alguém. Mas pelo menos eu estou devolvendo o lixo. O que ela fez? Falou assim, Jaque, ó, toma esse lixo aqui, esse lixo é seu, não é meu. Ou seja, o cérebro dela tá liberando espaço para quê? Para ela ter mais vida, mais oportunidade dela entender e galgar algo novo na vida dela. Mas nem todo mundo aceita esse lixo de volta. Pois é, mas deixa eu te dar uma dica para vocês. Isso dentro da neurociência, deixa eu abrir aqui, depois a gente volta. Quando a gente resolve alguma coisa, se eu estou falando com esse alguém, se eu estou devolvendo esse lixo para alguém, se eu estou escrevendo esse lixo, escrevendo a maneira que eu vou jogar ele fora, não necessariamente pode ser aqui.
Porque no caso dela mesmo, a gente estava falando de outras questões, às vezes ela não tem uma facilidade de falar assim abertamente para outras pessoas. E eu achei lindo ela ter essa oportunidade comigo. Mas tem um exercício, por exemplo, o qual eu já fiz muito, tá? Que é o da escrita. Eu amo. Quem faz atendimento comigo, quem são meus interagentes, que eu tô vendo que tem alguns aqui, sabem que eu coloco muito isso como tarefa. Porque dentro da neurociência, gente, a partir do momento que a gente escreve mesmo, e coloca pra fora algo que é um lixo dentro de mim, o nosso inconsciente biológico, o meu cérebro, ele entende que eu estou resolvendo. Ele não sabe se eu estou falando com a pessoa, ele não sabe se eu estou escrevendo no papel, ele sabe que eu estou dando vazão para aquilo que está me incomodando, para aquele lixo que não é meu. Entendem? Então, tipo assim, é você começar, na boa, é pegar aqui um caderninho e coloca lá o nome do dito cujo que tem um lixo. Querido fulano, dica, tá? Quando você for começar, você começa pelo nível -10, né? Não estamos no horário aqui, eu sei que a gente tá batendo papo, mas assim, querido seu filho é de uma mãe, começa jogando, assim, ó, colocando os cachorros pra cima daquela fala ali, daquele texto. Você vai rasgar, você pode furar, você pode fazer tudo, mas descarga, usa a escrita terapêutica para descarregar esse lixo. Você vai ver que você vai começar, quando você começar, você dá um comando pro teu cérebro para acessar lixo. E aí, meu povo, sabe quando você mexe na merda, né? Fede que é um absurdo. Então, prepara a mãozinha que assim, ó, vai vir coisa. E aí, o exercício coloca tudo pra fora e não trava nada. Porque às vezes somente vai falar assim, nossa, mas eu tô falando de fulano, tá vindo ciclano. Coloca ciclano também. Nossa, mas tá vindo Beltrano. Coloca Beltrano também. Você vai vir que vai vir uma lixaiada ali. Por quê? Porque tudo são programações. São as suas crenças. Que você acredita até hoje que aquela pessoa, que você não é feliz porque aquela pessoa te falou aquela coisa. Ou porque aquele trabalho não aconteceu, ou porque aquele dinheiro não chegou. E sempre tem um porquê e a vida tá passando e você não tá fazendo nada diferente. Isso é um grande exercício. Grande. Testam aí, tá? Depois me falam. Exemplo. Tá, por exemplo. Vou falar do meu diretor, tá? Querido diretor. Filha do... Eu quero que você entenda que você... Você é um... Se tivesse, ia entrar agora o pipi aqui, né? Tá, não sei o que. Quem você pensa que você é? Pra falar aquilo pra mim. Por quê? Porque eu vou colocar pra fora tudo o que me incomoda. Gente, isso parece bobeira. Eu digo que os exercícios dentro da neurociência, eles parecem bobos, mas eles não são nada bobos. Eles são libertadores. E assim, é colocar tudo. É seu marido? Coloca. É seu trabalho? Coloca. É sua mãe? Coloca. É seu pai? Coloca. É tudo. Ninguém precisa ver isso. Ninguém precisa ver. Mas façam esse exercício e depois, se você for encontrar essa pessoa, você vai estar... Nossa, tô vendo essa pessoa diferente. Ó, Jaque, deixa eu te falar uma coisa. Depois daquele exercício que eu fiz lá de escrever, meu marido, meu chefe, minha mãe mudou. Não, neguinha, ninguém mudou não. Foi a sua percepção em cima daquela pessoa que mudou. Que você liberou o lixo que era dela. Não é seu. Caramba, Jaque, será que você vai resolver todos os meus problemas? Vou não, amor. Vou não, porque eu tenho os meus, entendeu? Meu caderno tá ali, ó, nega. Você pensa o quê? A vida assim, ó, como eu digo, sou um ser humano em constante obra, em constante construção. Mas uma coisa eu te digo, que depois de coisas que eu passei em relação a problemas físicos, né, de gastrite,
de alergias de pele, de úlcera, sabe, de ansiedade, de depressão. Hoje eu te digo, tudo foi culpa minha. Culpa não, mas vamos... Porque às vezes para vocês pode ser uma coisa muito pesada, mas tudo é responsabilidade minha? Sim. Tudo foi e é de minha única e exclusiva responsabilidade. Quando, por exemplo, ou meu esposo, ou alguma coisa no meu trabalho, acontece alguma coisa que eu fico irritada, eu paro, eu acolho isso e falo assim, cara, eu tô puta, peraí. Vou ali, respiro, não sei o que, nananana, e vou buscar entender o que é que me incomoda. O que é que tá me incomodando? Não é o outro. Porque se você falar pra mim assim, não é o outro, então você tá querendo mudar o outro. E a partir do momento que você tá querendo mudar o outro, quer viver a vida do outro, você não vai conseguir, sua vida vai passar, e aí acabou, você não fez nada da sua vida, você tá preocupada com o outro. Amores, quem nunca? Quem nunca? Então, eu digo que tem o Paulo Vieira mesmo fala uma frase que diz assim, cada um tem a vida que merece, porque você só tem aquilo que tolera. Tô pegando a minha cola aqui, tá, gente? Cada um tem a vida que merece, porque você só tem aquilo que tolera. Não, mas como assim? Você tá onde tá porque você que tolera isso. Ninguém tá te obrigando a estar aí. Ninguém tá com a faca no pescoço te obrigando a fazer nada. Você tá aí porque você tolera. E porque se você tolera, você merece. O que eu posso fazer diferente? Tirar a sujeira. Tirar a sujeira. Sair do muro. Tem uma história que é muito legal. Alguns de vocês também com certeza já ouviram falar. Tem aquela pessoa que está indecisa do que vai fazer. Ai, se eu sair desse trabalho, o que eu faço? Nananã, meu Deus do céu. E aí a pessoa está no muro. De um lado do muro, tem uns anjos dela gritando assim, pula pra cá, vem, aqui vai ser maravilhoso pra você, vem, pula, vem pra cá, vem pra cá. E do outro lado tá os demônios lá, mas estão todos jogando cartas, ninguém fala nada. E a pessoa fica olhando pra um lado, tá os anjos lá, vem pra cá. E do outro lado lá tá todo mundo nem olhando pra pessoa. Opa, meu fone caiu. Nem olhando pra pessoa e lá quieto. Aí a pessoa lá, né, querendo ser amada, acolhida por alguma coisa, vira lá pro demônio e fala assim, vem cá, vocês não vão falar nada não, eu tô aqui no muro, né, tô aqui pra ser disputado, vocês não vão falar nada não? Aí eles viram pra pessoa e falam assim, não, porque o muro já é nosso. Depois dessa vou ter que tomar um chazinho. Cri. Sair do muro é você pegar o seu barco. Pegar o barco. Pegar seu leme e falar assim, cara, vou fazer 1% a cada dia. Não tem como você ter a mesma vida, o mesmo pensamento, o mesmo sentimento. Vida é um mundo cruel, tá ruim, mas eu tô na merda, mas tá quentinho, vou ficar ali e querer uma vida diferente. Não vai dar certo. E vou te falar, a autorresponsabilidade é trabalho, neguinho. A gente tem que querer trabalhar. Eu digo que não... Tem muita gente que fala assim, que é difícil, é difícil. Não é difícil. Se a gente vê a vida com dificuldade, a gente vai ficar sentada na cadeirinha da dificuldade e não vai fazer nada de diferente. É trabalhoso. Você tem que querer trabalhar. Então, de duas uma, você entende que a gente vai pagar o preço do mesmo jeito. A escolha, a responsabilidade das escolhas é só minha, é só sua. Você pode escolher ficar aonde você tá. Tá tudo certo. Mas eu vou te dar um pontinho. Só não reclama. Aceita. Mas aceita assim, de coração, tá? Aceita com força, como eu digo. Porque senão vai dar ruim e essa conta vai chegar para você pagar. Ou então você também paga a conta e vai para mudança. Você vai pagar um preço por isso. Mas eu vou te falar uma coisa. Quem pega uma casa suja, bagunçada, imagina aquela casa assim, aquele porão assim com teia de aranha, com sujeira, com pó, com tudo, com vômito. Pensa na coisa mais nojenta da vida. Pensem aí. Um lugar mais nojento da vida.
E aí é o único lugar que você tem para morar. Você tem duas escolhas. Ou você entra e acostuma com aquela merda toda ali, aquele fedor, aquela coisa ruim ali, ou você pega uma vassoura e vai lavar. Você entende que as duas escolhas são trabalhosas? Nenhuma é difícil. Nenhuma é difícil. São trabalhosas. Então a escolha é de quem? É só nossa. Só nossa. É, meu povo, é algo que dá pepino, né? Tem pano pra manga aí, né? Vocês escolhem. Acho que meu psiquiatra nem vai me reconhecer mais. Bem que Thomas mandou eu te procurar. Meu amor, sabe que assim, ó, do fundo do coração, sabe, o que eu tô buscando fazer aqui é transbordar algo que faz sentido pra mim. Né? Nessa caminhada, né, nesses anos que eu venho atendendo pessoas com as terapias, com a minha abordagem, eu busco muito e eu digo que eu sou uma eterna admiradora da neurociência. Eu estudo muito a neurociência porque eu quero entender essa máquina, entende? Porque não é possível. Eu não acredito que a gente está aqui para ter uma vida, sabe, medíocre. E medíocre que eu digo, gente, é mediana. Eu não acredito nisso. Não acredito. Se somos seres perfeitos, se somos a imagem e semelhança de um Criador, se o Criador já me aprovou, e o que eu tô fazendo então na minha vida? Buscando aprovação, buscando o outro me olhar. Ai, me aceita, por favor, sendo que eu já fui aceita. Autorresponsabilidade. Lembrem que a autorresponsabilidade requer que a gente viva a nossa verdade. E a gente acessar a nossa verdade nua e crua dói. Dói. Te falar, até hoje, quando eu dou de cara assim, dói. Mas é nessa dor, é quando eu sinto que aquela humilhação, aquela dor se chama humilhação. É quando eu me coloco mais humilde. E é na humildade que eu vou buscar aprender, que eu acesso a minha sabedoria, a minha essência. Ou seja, eu vou errar. Eu vou errar. É eu chegar pra pessoa e falar assim, cara, me desculpa aí. Eu passei uma vida inteira assim te culpando alguma coisa, mas vou te falar uma coisa. Não é nada com você, é comigo. Bora lá que eu vou buscar resolver e vou tentar. E é um dia de cada vez. É uma coisa de cada vez. É, meus amores, o sentimento de derrota é geralmente um perfil que faz o que gosta, como uma criança faz. Já o sentimento de vencedor geralmente é o perfil de quem faz o que precisa ser feito. Meu Deus do céu, mas como eu admiro essa mulher, meu Deus, queria eu ser irmã dela, eu sou. Olha isso que a minha irmã diz. O sentimento de derrota é geralmente um perfil que faz o que gosta, como uma criança faz. Já o sentimento de vencedor geralmente é o perfil de quem faz o que precisa ser feito. O que ela diz aqui, gente? A autorresponsabilidade é crescer, não é? Criança faz o que quer. Adultos fazem o que precisa ser feito. Porque se eu, adulto, fico na cadeira esperando e fazendo só o que eu quero e que todo mundo tem que fazer só o que eu quero, o mundo inteiro, o fulano, o beltrano, o não sei o que, nananana, eu tô na criança. Eu não tô crescendo. E isso dói. Doía muito pra mim, muito. Eu ouvi coisas do Ciane, da minha mãe, do meu pai, e colocar o dedinho neles assim, ó, que coisa, quem que ele pensa que é? Ou o que que ela acha, não sei o quê, eu cresci. E tipo assim,
Ai, estamos juntas até o fim, sim, mana. Te amo muito, você me inspira. Alguém vivo? Se eu pudesse falar pra vocês assim, ó, algo que eu busco pensar diariamente, eu diria pra você trabalhar a humildade e entender que o outro te incomoda é o que você precisa mudar em você. Eu lembro, gente, uma coisa que eu lembro na época que eu morava lá em Goiânia com meu padrasto, coitado, como eu... Nossa, o mundo, tudo que acontecia, tudo era culpa dele. E mal sabia eu que eu era igual a ele. Eu lembro do meu primeiro psicólogo, o Eliá, incrível, que ele dizia pra mim assim: Jaque, entenda que ele é a grande oportunidade de virada que você tem na sua vida. Só que naquela época eu não entendi. E confesso pra vocês, tem momentos, com certeza, que a gente vai lidar com situações que não vai ser fáceis, que não vão ser fáceis da gente entender. Mas então pega aquilo e vai trabalhar em casa, vai ruminar, vai até você dar um significado para aquilo diferente. É você entender que tudo que o outro fala, esse outro está falando para ele. Lembra do ovo? Se esse ovo, se essa capa fininha, né, tão cintilante, tão brilhante, tão dourada, ela está refletindo quem? Ela está refletindo quem? O outro que está falando. E por que a gente às vezes insiste em pegar lixo do outro? E entendam que todos nós temos orgulho, gente. O ponto é o quanto o meu orgulho está impedindo que eu viva a minha essência, a minha verdade. E que eu seja responsável por tudo. É você entender que nada, nenhuma situação, nem ninguém chega na sua vida ou acontece na sua vida de graça, por acaso. E a segundo ponto que para mim faz sentido, que me auxiliou muito e me auxilia até hoje, é eu trocar uma palavrinha por outra. Por que isso acontece na minha vida? Por que fulano fez isso com a minha vida? Por que fulano destruiu a minha vida? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? O porquê sempre vai te colocar na cadeira de vítima e não vai fazer você fazer nada de diferente. Não é porquê. É para quê. E a partir do momento que você faz essa troca, experimentem isso nessa semana. Depois me mandem aqui no direct, me mandem, que eu quero saber a experiência de vocês. Para que fulano fez isso comigo? Para que aconteceu isso comigo? Para que está acontecendo isso? Para que? Para quê? Porque a partir do momento que eu troco essas simples palavra, eu vou para a autorresponsabilidade na minha vida. Eu vou buscar o para quê. Para que aconteceu isso? Para que essa doença chegou na minha vida? Para que eu estou sentindo isso? Ai, meus amores, muito obrigada pelo tempo de vocês. Eu confesso que eu gostaria de dar mais exemplos, conversar. Eu separei tanta coisa aqui para falar, mas eu sei que na hora é o coração que fala e esse café aqui é o intuito disso, de transbordar e a gente compartilhar, né? Compartilhar. E tem como a gente mudar as crenças. Tem como a gente reprogramar. Sabe o computador quando tá dando tilt? Você não consegue reprogramar ele, você deleta ele, faz tudo.
tem como. E hoje nós temos ferramentas eficazes para fazer isso. Eu, sozinha, não consigo. Não consegui e não... Para mim é uma coisa que eu preciso do outro, da visão do outro, para eu enxergar onde eu preciso melhorar. Então, até para buscar ajuda, a gente tem que ter autorresponsabilidade. A autorresponsabilidade tá ligada diretamente à decisão, à ação. Eu decido. Para onde você quer virar seu barco? Qual que é a coreografia que você vai fazer nessa música agora? Amados da minha vida, um beijo no coração de vocês. Nossa, gente, já são 10h09 e eu te juro que pra mim parece que... Ai, parece que... Mas tudo bem, o coração tá quentinho aqui. Ai. Vamos fazer uma mentalização? Rapidinho, eu tô com vontade. Quem quiser, faça. Quem não, fica tranquilo, tá tudo certo. Vamos fechar nosso coração, muito bom, né? Vamos fechar nossos olhos. Vamos respirar profundamente e soltar pela boca. Mas soltar assim, ó. Pensa que você tá inalando. Inspira o ar e solta o lixo, entende? Então você vai fazer assim, ó. Soltar mesmo. Vamos fazer isso 3 vezes. Cada um aí na sua maneira, no seu jeito. Imagina agora que tem um barco em alto mar. E que o leme tá lá virando para um lado para o outro. E dentro desse barco só tá você, sentada num cantinho. E grudado nesse leme tem várias correntes. É o Francisco pulando para um lado. Não sei se vocês estão me ouvindo. Pausou? Não sei. Estão me ouvindo? Alguém? Não? Tinha pausado. Tá, então, o exercício, gente, é o seguinte. É vocês se imaginarem dentro desse barco, com essas correntes. E aí vai vir uma onda gigantesca e você vai pro fundo. Você vai acabar ali. E aí te dá um impulso de você arrancar toda essa corrente, porque você percebe que essas correntes tá presa somente com linha, fininha, pequenininha. E você começa a soltar essas linhas. E toma esse leme para você. E você vira o teu barco e agora você direciona o seu barco para onde você quer. Façam esse exercício. Se imaginem mesmo nisso. Sabe? Tira tudo que você não gosta. Qualquer coisa que te incomoda. Que te causa qualquer sentimento que não seja alegria. Coloca uma corrente. Fechado? Um beijo pra vocês. Fiquem com Deus, já passou o horário, senão vai travar, eu não sei como que é esse Instagram aqui, já são 10h13, passei do horário. Mas é isso, coração fala, a gente obedece. Tá bom? Muito obrigada pelo tempo de vocês. Eu espero do fundo do meu coração, gente, que cada um de vocês possa tomar as rédeas da própria vida e fazer uma história diferente de agora, de hoje, tá? Sintam-se todos abraçados. Um beijo no coração, amo todos vocês. Beijo grande, tchau, tchau.